E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Mila e o pessoal lá da Gazeta falaram sobre o São Paulo, que empatou ontem com o Palmeiras, o Zubeldia entrando com 3 zagueiros. E eu quero que você comente aí. Você acha interessante essa formação com 3 zagueiros? Acha que o Zubeldia deveria dar um pouco de sequência? Ou acha que isso é só coisa para jogos pontuais? Antes de mais nada, também deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo a meta de 20 mil inscritos. Se inscreve, deixa essa força aí para esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo, você sabe, no final do vídeo eu volto. A gente vai falar muito dos 3 zagueiros, dessa escalação do Zubeldia, da coragem ou falta de coragem do Zubeldia no jogo de ontem, bastante coisa. Deixa na descrição, se mais informação já sabe. Simbora pro vídeo. CCT da Barra Funda para atualizar a gente sobre o tricolor. Boa noite, Mar. O Zubeldia colocou em campo uma formação inédita em 2025 com 3 zagueiros. E para isso ele precisou tirar 2 jogadores importantíssimos da escalação titular, Oscar e Lucas. Zubeldia está suspenso para o próximo jogo, que vai ser na quarta-feira contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que está lutando aí com o Palmeiras por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas eu deixo para vocês discutirem um pouquinho aí nesse final de programa o que o Zubeldia explicou sobre as ausências de Lucas e Oscar nessa escalação titular. Olha só. Acredito que tuvimos coraje, valor de sacar 2 jugadores importantes por una cuestión de planificación, de cargas, así como en otro momento ha salido Caleri, ha salido Luciano, han salido algunos de los otros jugadores. Nosotros priorizamos la planificación y, como he falado siempre, cuando uno planifica podés correrte para un lado, para el otro, dentro de la planificación, porque no es rígido. Pero en este caso, con 2 jugadores que habían jugado 90 minutos los últimos 2 juegos allá en Brasilia, Oscar tenía o tiene un tobillo un poco con un poco de hinchazón, de dolor. Y en el caso de Luca, que es un jugador explosivo, habiéndolo usado 2 juegos seguidos, me parecía incorrecto, por la carga de minutos y demás, ponerlo hoje. Miller, o que você tem a dizer sobre isso tudo que o Zubeldia falou? Olha, Michele, ele até certo ponto ele está certo, né? Ele tem um planejamento, né? Eu disse ontem no Mesa que o treinador estrangeiro, ele não tem o sentimento que tem um treinador brasileiro. Ele pensa diferente. Por isso que ele foi contratado. Por conta disso, né? O Lucas tem 33 anos, né? Vale o discurso do Neymar com o Lucas também. O Lucas, ele gosta o quê? Do individual. Ele gosta de correr com a bola, né? E jogando 2, 3 partidas seguidas, como fez o Lucas, por isso que ele poupou o Lucas ontem no Clássico e entrou no segundo tempo. Então tá certo, porque, lógico, é o melhor jogador do time. Se machuca o Lucas... Mas tinha que poupar no Clássico. Então, isso que eu ia falar. Eu acho que ele está certo de manter o plano, concordo com o Xará. Mas eu acho que o plano dele foi errado, porque lá em Brasília ele poderia ter poupado contra o Velo Clube. A gente até questionou. Pelo menos um deles, poupa um deles contra o Velo Clube para segurar para o Clássico. Aí ele pouparia o jogador, descansaria, não teria essa sequência que ele falou de Brasília para justificar a não escalação para o Clássico contra o Palmeiras. É que ele deu sorte de enfrentar um Palmeiras morto. Se ele pega um Palmeiras melhor... atropelaria o São Paulo no Allianz Parque, ia ficar ruim para ele. Aí ia ser questionado, ele ia ser cobrado, já estava pressionado, já estava na corda bamba. Será que então, o gramado ele se arriscou. prejudicou esse gramado sintético também? Tem uma frescura também. Michele, a FIFA autoriza o gramado sintético. Só que no Mundial a FIFA proíbe gramado sintético. É uma contradição. É uma contradição. Você tá entendendo? Então eu acho que o treinador, repito, o treinador estrangeiro não está nem aí pro Clássico. Não tem nada a ver com isso. Ele não sente, não é brasileiro. Tanto é que o Ramon Dias poupa titular no Clássico, o Abel faz a mesma coisa. É outra visão. É outra visão que eles têm. Vamos, né? Parece que tivemos um jogo ontem, né? Primeiro tempo não teve jogo. A gente viu aí nos melhores momentos, não teve nada. Foram os piores 45 minutos da história do Choque Rei em todos os tempos. Segundo tempo teve um pouquinho mais, mas bem pouquinho. A chance do Lucas pelo São Paulo e 2 oportunidades pro Flaco Lopes
A primeira ele quase achou petróleo na linha da pequena área, ele cabeceou só para baixo e a bola quicou e encobriu o travessão. E depois, sim, uma cabeçada mais firme, direto ao gol, e o Rafael fez boa defesa. É muito pouco para um time que precisava da vitória para continuar dependendo de si para se classificar. O Rafael Veiga seria o meia articulador do Palmeiras, errou absolutamente tudo, chutou falta na barreira e errou todos os escanteios e não fez mais nada. O Estevão não tinha condição de jogo porque está se recuperando de uma amidalite, por isso que ficou no banco. O Maurício se machucou aos 2 minutos, o Estevão acabou tendo que jogar os 90 minutos. E também não jogou absolutamente nada. Ciscou, tentou, foi para lá, foi para cá, mas nada objetivo e errando também todos os lances. Inclusive uma falta pertíssimo da linha da grande área, bateu na barreira igual o Veiga. Ou seja, uma noite nula do time do Palmeiras, que vive um momento muito ruim, e o Abel Ferreira clamando por reforços nas entrevistas coletivas. Enquanto isso, a diretoria parece que está a comer pipocas, como gosta de dizer o Abel Ferreira, um trabalho incompetente da atual gestão em relação ao futebol. Acho que eles estão mais preocupados em deixar a piscina limpa no clube do que arrumar o elenco, arrumar o time para 2025. De 12 jogadores que estavam na reserva, 9 meninos criados na base. Para começar uma temporada que tem um Mundial daqui a 3 meses, é uma vergonha, né, Palmeiras? E aí, Miller? Olha, Michele, o São Paulo, claro que o Zubeldia entrou para não perder, né? Com 3 zagueiros, ele mais se defendeu do que atacou. É bem verdade, como o Xará disse, que o jogo tecnicamente foi fraco, né? Tivemos quase, os 2 goleiros não trabalharam, né? Por parte do... Mas o São Paulo já está classificado, Michele. O problema é que Michele, nada que se falar do Palmeiras, nada, ou zero, justifica esse desempenho ruim do Palmeiras. Essa postura que você o acha desempenho que... do time no Paulistão, nada justifica, nada. Pode falar qualquer coisa, não vai justificar a má campanha no Campeonato Paulista. E a falta de reforços não justifica? Não, porque o São Paulo reforçou do ano passado para cá? O Corinthians reforçou esse ano? Não. Não, o São Paulo também não reforçou. Mas só o São Paulo Santos teve que veio. Oscar, né? Hã? O Oscar, né? Sim, que não jogou ontem. Quer dizer, então... E aquele outro que veio então, do, sei lá, o Santos sim, chegou. O Santos sim. O Neymar. Agora, o Palmeiras... São Paulo empatou. Parte da torcida não acha que está tudo tão bem assim. Tem gente falando, não, deveria jogar mais, né? Você vê que tem corneta, tem para todo lado. É absurdo jogar tão pouco, uma vergonha e tal. Falta que estancou a crise do lado São Paulino. E, como a gente está vendo, de alguma forma, a nuvenzinha... É sobre isso que eu escrevo na minha coluna hoje aqui no site do Band Esportes. A nuvenzinha estava num CT, ela foi um pouquinho para o outro lado agora, né? Agora está mais do lado do Palmeiras, com esse empate aí. O clássico tem esse poder, embora as semelhanças de clima atual sejam várias entre São Paulo e Palmeiras. Clima no campo e extra-campo, comunidade, etc. Por isso que a gente diz que nesse campeonato, nesse ano, desde o final do ano passado, a conexão do Corinthians com o seu time, com a sua... E agora o Santos, porque tem um fator Neymar aí, é diferente do que vive em São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, acho que todo time tenta essa coisa, todos nós contra o resto. Tem várias coisas que vão além do campo, além do técnico, além dos jogadores para resolver e para tentar entrar na sintonia. Exemplo, o São Paulo que reclama com razão do gramado sintético, sempre, e deveria reclamar com mais ênfase, cedeu o campo dele para o show da Shakira, jogou em Brasília, não ganhou nenhum jogo e o campo está destruído para jogar quarta-feira contra a Ponte Preta, né? Então, assim, esse é o técnico? São os jogadores? É o torcedor? Esqueceram lá o preço médio do ingresso, tá caro em Brasília, tá caro no Morumbi. Então, são coisas... Se o clube de futebol não se preocupa com detalhes, o técnico e os jogadores são incapazes de resolver tudo sozinho, por melhores que eles sejam, né? Agora, talvez a diferença aí seja a formação do elenco do Palmeiras e do São Paulo. Um clube tem condição de ter um baita elenco. O Palmeiras, em termos financeiros, não tem. E ontem foi até interessante, outra frase do Abel. Ele ficou comparando com anos passados, inclusive citou o São Paulo. Nós nunca fomos que nem o São Paulo. Quando eu falava que o elenco do São Paulo era
melhor que o do Palmeiras nas temporadas anteriores era pela quantidade de opções. Só isso. Ele falou, não, ele não incluiu só Flamengo e Botafogo, ele falou Atlético, São Paulo, Corinthians. Porque o elenco do Palmeiras é mais enxuto que todos esses. Dos 12 do banco, 9 garotos. O São Paulo, 9. o Zubeldia falou, o São Paulo esse ano ele vai estar mais para Palmeiras. Ele tirou 17 e entraram 4. O São Paulo não tem condição para essa temporada de ter um elenco como teve as temporadas anteriores. Não tem condição financeira, existem travas. Para entrar um tem que sair 4. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. E por isso que o torcedor fica mais maluco. Como se o clube arrecada recorde, não consegue contratar jogadores, né? O São Paulo dá para entender um pouco o que está sendo feito, que é aquilo, apostar num time titular mais forte, mais velho, que vai ter problemas, e o banco, seja o que Deus quiser. Ontem, eu acho que o Zubeldia foi muito bem, o Vessone colocou o contexto todo, depois de 4 jogos na semana, de um treino de 45 minutos no sábado, Juninho a galera, treino de 45 minutos, Lucas e Oscar já tinham falado que não iam começar jogando, jogaram até o fim em Brasília, vou formar com que eu tenho um time competitivo para encarar o Palmeiras, para não perder, para jogar a crise para o outro lado. E foi isso que o São Paulo fez, acho que ele cumpriu a regra desde a primeira dividida do jogo. Né? E aí, talvez, isso às vezes acontece no futebol, tenha uma alternativa para você jogar contra time forte fora de casa, num sistema que o torcedor do São Paulo entende muito bem. O Zubeldia reluta, usou no Allianz Parque no ano passado com sucesso. O Flaco Lopes, daquela vez, fez o gol. O Rafael falhou. Dessa vez o Rafael pegou. O Palmeiras sabe jogar contra times que se fecham porque o Palmeiras usa bem a bola aérea. Na bola parada, no lateral, no cruzamento de média distância. O Palmeiras sabe jogar, sobretudo no seu campo desse jeito. Foi assim que ele quase eliminou o Botafogo, naquela coisa, no Bumba Meu Boi do Gustavo Gomes. É difícil. E o Flaco Lopes é útil para Dedéu. Só que ele não é o Haaland. Jardel. Ou Jardel, isso. Jardel melhor, porque o Jardel no jogo aéreo era insuperável. Ele não perdia gol de cabeça. O Flaco Lopes às vezes perde. Né? Então, mas assim, ele nesse tipo de jogo, ele é útil e dá trabalho. Ele não vai buscar o Arboleda, ele vai buscar sempre o mais baixo, o lateral, e está sempre bem colocado na área. E se ele tivesse um pouco mais de refino, ele não estaria jogando no Palmeiras, estaria jogando na Europa, mas ele tem suas virtudes. A questão é que, o que o Marcinho está falando, o Palmeiras só tinha um plano A ontem. E vai uma alteração, Marcos Rocha por Mike. E quando entra o Lucas, o Mike erra, o Lucas quase faz o gol que poderia dar a vitória ao São Paulo, o Everton faz uma defesa de goleiro de primeiro nível, porque a defesa do Rafael, a cabeçada, é difícil e tal. A defesa do Everton é muito mais difícil. É no cantinho, no canto-a-pé e tal, e ele vai buscar. Né? Na mesma hora o Abel tira o Mike, senão o Lucas ia matar o Mike e põe o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha é um outro tipo de jogador. Marca melhor, tem um passe melhor. E ele tenta... O Abel, a tripla alteração, aí é o banco, o limite e a noção de que se não der para ganhar, pelo menos a gente empata. Porque, na verdade, ele tira o Veiga, o Rios e o Mike. 3 jogadores com características ofensivas. Tirou os 3. Que nenhum dos 3 estava bem, né? Exato. Estavam bem marcados. O São Paulo travou. O São Paulo fez um bom jogo taticamente. Ele travou lado e centro. O Palmeiras não jogava. Né? Mas aí que tá, o Abel colocando Aníbal mais à frente. O Alan, né? O menino. A gente não fala. Coitado, sumiu no jogo. Então, mas assim, é a opção que ele tinha. Entrou lá, não conseguiu jogar. O Aníbal e o Marcos Rocha entraram bem e criaram dificuldade para o São Paulo. Foi o que o Zubeldia falou. Quando o Zubeldia teve que usar o banco e os jogadores, o Oscar e tal, o time perdeu. Piorou o São Paulo. Piorou, porque o Luciano é um baita jogador de futebol. E o Luciano, até no sintético, ele joga bem. Ele sabe... Se você reparar nos detalhes desse jogo, por isso que o jogo é ruim, Vessone, porque o São Paulo e vários times não sabem jogar no sintético. O passe curto, ele vira passe rápido. A quantidade de trocas que o Palmeiras faz bem, porque é um jogo mais futsal. Se você esticar uma bola, o cara não vai chegar.
O Caleri não vai chegar, o Enzo Dias não vai chegar. O passe, se não foi isso toda hora. O campo é diferente, de fato. O campo tem uma velocidade que o São Paulo não sabe jogar. Assim como jogar no buraco também é diferente, Sim, fica mais claro, lento. mas eu estou dizendo a velocidade do jogo. Sim. O Palmeiras sabe, o São Paulo não sabe. E quando o Oscar entra, o Lucas entra, a bola não chega. Não adianta você ter o espaço, e o Luciano sabe. O Luciano joga no asfalto, no buraco, no cimento, no Morumbi. Ele sabe jogar de acordo com o campo. E quando ele sai, o São Paulo perde o cara que... Achei que o Zubeldia foi muito inteligente. Foi. Colocar os dois... O 3-4-3, os dois no banco. Até poderia ter ganhado o jogo, poderia ter vencido o jogo. Por exemplo, se ele colocasse alguém com mais velocidade na vaga do André... mas daí o Ferreirinha machucar. Aí você olha o banco, você vai ver o banco. Ok. Né? Tu vai ter os caras... O Luigi do São Paulo estava lá, estava o Ferreirão, o Rian. É isso, cara. Essas são as semelhanças, né? Então, não tinha jogador, né? E acho que se você reparar, foi muito parecido. O Luciano é expulso naquele jogo. Aconteceu quase de novo, né? O Luciano vai dar um carrinho para a cobertura, é expulso, aí o Palmeiras vai para baixo no final com um a mais. Deu não sei quantos acréscimos, ganhou na última bola. Quase ganhou de novo. Mas acho que o Zubeldia fez o que dava para fazer em termos táticos para equilibrar. Agora, Tironi, ele é isso que ele falou depois do jogo. Aí tem uma diferença interessante nos discursos, até porque ele é novo e não ganhou nada. Novo, recente no clube, como é o Abel, e não ganhou nada. O Zubeldia não delega a responsabilidade. Ele não fala, o Oscar e o Lucas não quiseram jogar aqui, ele não fala não sei o que lá, ele não fala que o elenco tá curto, ele não fala... É com ele, a história é com ele. E aí eu acho que... E também não tem ninguém para falar por ele. Né? Não tem nenhum diretor para falar do gramado, nenhum não sei o que, nada. Ele tem a alcunha que o Abel tem no Palmeiras sem ter estofo e lastro para isso. É ele quem fala pelo São Paulo. Né? E acho que o que acontece a partir dessa situação, classificação garantida matematicamente. E ele fala, o mínimo para o São Paulo, aí é diferente do discurso do Abel, o mínimo para o São Paulo era estar classificado nessa altura do campeonato. Né? E aí, na lista de tiques, tal, não machucou ninguém. O São Paulo tinha o histórico de 9 lesões no Allianz Parque, 9, de todo tipo de coisa. Então é quase um trauma. E ele tem uma outra situação sobre essa questão, a gente vai entrar na situação do gramado sintético, ou dos jogadores que não querem jogar, ou têm receio de jogar. Não é simples. O Lucas e o Oscar não querem, tão temerosos. E vai falar, então, aí o Caleri, eu vou. O Luciano, eu vou. Por que eles não vão e eu vou? Não é fácil para o treinador isso. Não é fácil. Então os caras não querem se machucar, eu posso me machucar? São questões que ficam todas nas costas do treinador. Agora, eu acho que ele, é isso, Vessone, ele ticou várias coisas e talvez tenha ganhado alguma opção com um elenco mais enxuto para jogar taticamente de uma outra forma. E era outra crítica. O Zubeldia não varia. O cara já usou 3 zagueiros contra o Palmeiras, 3 centroavantes, 2 pontas com o Oscar no meio, 3 caras no meio do campo. Ele já fez de tudo. Os moleques entraram em alguns jogos. Ele já fez o tique do estadual. Né? O quarteto funciona bem na frente, funciona mal atrás. O quarteto vai jogar fora de casa, contra o Palmeiras não vai. E não é só por causa do sintético, não vai. Então, por trás da histeria da torcida do São Paulo, ou de parte da torcida do São Paulo, existe Zubeldia, sem fazer rima. E acho que ele tem conseguido, mesmo depois de uma semana trágica, pior do seu trabalho. Também, por exemplo, colocar no time titular na quinta. Quero que você comente aí e deixe a sua opinião. O que você acha do tricolor com 3 zagueiros? Sinceramente, essa formação de ontem é uma formação que deixa o São Paulo mais seguro, porém menos ofensivo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, um time com 3 zagueiros não necessariamente é um time retrancado. Porém, a formação de ontem foi uma formação que perdeu ofensividade por você ter Caleri, André Silva e Luciano. Eu acho que para você jogar com essa formação, você tem que ter pelo menos um cara diferente no meio. O Luciano, ele não é meio, o Luciano é um segundo atacante. Então, se você talvez empurrasse o Luciano para o lado do Caleri e ali no meio colocasse ou Oscar ou Lucas, talvez você teria
algo um pouco diferente na questão de ofensividade do time do São Paulo. Você querer que o Luciano distribua jogo, crie jogadas, assim, a gente viu o ano passado todo, a gente já tem um grande recorte que o Luciano não consegue fazer essa função, como o Lucas e como o Oscar fazem. Porém, essa formação, ela ajuda também os laterais, né? O Igor Vinícius, principalmente, que é um cara bem ofensivo, pode ter na sua melhor qualidade a ofensividade, um ponto forte do ataque do São Paulo. E do lado esquerdo, o Enzo Dias, que pra mim também, a cada jogo que passa, eu me encanto mais com o futebol do Enzo Dias, que é um cara muito correto. Um lateral extremamente firme, um cara que erra pouquíssimo, anulou praticamente o Estevão durante quase todo o jogo. No clássico de ontem. Então, não só no clássico de ontem, em vários outros jogos, o Enzo Dias vem sendo destaque do São Paulo. Para muitos que falaram que o Enzo Dias era isso, era aquilo, era expurgo do River Plate, a gente tá vendo aí que é um bom lateral. E eu digo e repito, o Wendel vai ter que correr muito para tomar a titularidade do Enzo Dias, que vem jogando muita bola. A grande questão é, qual a formação ideal para o São Paulo? Os 3 zagueiros, com 2 pontas e um 10, com os 4 caras no meio de campo, talvez com um losango. O Zubeldia tá testando, o Zubeldia tá tentando. Ele, eu acho que até em alguns jogos, ele força o quarteto para conseguir distinguir e ver qual das peças é a menos importante para ele pôr para jogar. Porque dependendo de algum adversário, o São Paulo pode jogar com um losango no meio de campo, com 3 volantes, o Oscar de 10, Caleri e Lucas de segundo atacante. O Lucas jogando, flutuando, como o Luciano faz, né? E o Oscar de 10. Seria uma formação a se pensar, isso você tirando o Luciano do time. Você também pode jogar com o Oscar de 10, Lucas de um lado e Ferreirinha do outro, para um jogo de transição mais rápida, e com o quarteto para um jogo de construção. Para mim, o grande problema do São Paulo com esse quarteto é o sem bola. O Zubeldia, ele ainda está errando em fazer esse time marcar pressão, e esse time não vai marcar pressão, é simples assim. Esse time do São Paulo com o quarteto, ele não consegue marcar pressão, porque jogadores acima de 30 anos, se você faz a pressão e perde a segunda bola, você tem que correr para trás. E se o time adversário, por meio de troca de passes, rompe as linhas adversárias, você também tem que correr para trás. Então não é algo fácil, não é algo que o Zubeldia ainda tenha total controle. E assim, ele tem que ter, porque o futebol tem 2 momentos, com bola e sem bola. É simples assim. O São Paulo desse ano é um São Paulo que joga mais, que pode jogar mais? Sim. Esse sistema com 3 zagueiros pode ser utilizado mais vezes? Sim. A grande questão é o Zubeldia maximizar os esquemas. Nenhum dos esquemas do Zubeldia está a ponto de jogar de forma automática. O São Paulo do Dorival Júnior era um São Paulo que jogava de forma automática. Construía por dentro, só construía por dentro porque não tinha pontas. O único válvula de escape era o Igor Vinícius, era o Caio Paulista do lado esquerdo. Era um São Paulo que construía de forma automática porque jogaram muito tempo juntos, jogaram o ano todo junto, entrosamento, as mesmas peças. Era um conjunto de jogadores. Você não tinha a responsabilidade de um jogador fazer tal coisa. Todos os jogadores, eles se combinavam para ajudar no sistema de criação. Agora com o Zubeldia, os 3 esquemas, esse esquema com 3 zagueiros, 3 volantes e o quarteto, e até mesmo o time com 2 pontas, que a gente viu muito pouco essa temporada, eles não estão maximizados. O São Paulo ainda faz muita força para jogar. O esquema que está melhor encaixado é o esquema com os 4 jogadores no setor ofensivo, porque defensivamente o São Paulo ainda deixa a desejar. Então, cara, não é fácil. O Zubeldia poderia até pegar umas dicas com o Muricy lá no CT da Barra Funda para jogar com os 3 zagueiros. O São Paulo que tem uma grande história e venceu muitas coisas com os 3 zagueiros. É algo que pode vir a ser pensado para médio, longo prazo.
do time do São Paulo. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, o seu comentário, o que você acha da escalação ou esquema tático ideal pro Tricolor, beleza? Ó, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!